Fala, gente, beleza? Yuri aqui trazendo mais um vídeo para o canal para falar mais uma vez sobre futebol mundial misturado com futebol brasileiro, né? Nesse torneio aí maravilhoso que tá chegando, que é o Super Mundial de Clubes, que começa neste sábado. A gente vai falar hoje sobre Palmeiras nesse segundo vídeo da série dos 4 vídeos que eu vou fazer sobre os times brasileiros que estão participando e sobre as minhas expectativas para cada time ali em seu respectivo grupo e no decorrer da competição. Hoje o vídeo é sobre o Palmeiras, né, que estreia amanhã também, juntamente com o Botafogo. Já saiu o vídeo do Botafogo e agora tá saindo o vídeo do Palmeiras, então vamos falar aí sobre o Palmeiras, introduzindo aí inicialmente os últimos momentos do Palmeiras antes do torneio. Antes de mais nada, só vou te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like, comentar no final do vídeo o que você achou de tudo que eu falei aqui, quais são as suas expectativas para o Palmeiras no campeonato e o que você achou de tudo que foi falado e desse campeonato que tá chegando aí agora, né, que vai ficar aí durante esse próximo mês inteiro, nesses confrontos que a gente vai ter entre os brasileiros e os europeus, nessa coisa maluca aí que vai começar. Então deixa aí seu comentário que eu quero ver e vamos pro vídeo. Começando, vamos falar aí sobre a introdução, né, como eu havia falado, como eu havia dito. O Palmeiras no início do ano, ele é finalista do Campeonato Paulista, né, ele faz uma boa campanha, a melhor campanha geral, se eu não me engano. O Palmeiras, ele chega na final, perde pro Corinthians, né, num resultado ali normal, né, perdeu pro Corinthians. Acontece, né, o maior rival, então assim, apesar do momento do Palmeiras ser melhor na época, o Corinthians acabou sendo campeão paulista, mas o Palmeiras foi até onde dava, foi até a final. Então, assim, jogou o campeonato inteiro num bom nível, né, na maioria do tempo. E depois disso, o Palmeiras ele faz a melhor campanha do ano da Libertadores, uma das melhores campanhas da história, né? O Palmeiras termina com 18 pontos na fase de grupos, ganhou 6 jogos que disputou e pegou a primeira campanha geral, jogando muito futebol nesses jogos da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai para a parada em quarto lugar, ali colado ali nos líderes, né? No Flamengo que tem 24, no Cruzeiro que tem 24, no Bragantino que tem 23, então ambos os times estão ali pertinho um do outro, então o Palmeiras está com uma boa campanha geral também no Brasileiro. E o que fica de ponto negativo aí nesses últimos tempos, antes do Mundial, é a questão do Palmeiras disputando jogos grandes, né, contra os adversários do G6, adversários que brigam pelo título. Porque o Palmeiras ele vai para o Mundial depois de 2 derrotas duras ali, uma em casa contra o Flamengo, onde o Palmeiras era líder e poderia abrir uma grande quantidade de pontos ali na liderança, acaba perdendo para o Flamengo em casa, né, e tem a questão do jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, onde o Cruzeiro também começa ali em cima, ganha, já faz 2 gols ali nos primeiros minutos e o Palmeiras não consegue reagir, perde o jogo, enfim, e cai para a 4ª colocação, é ultrapassado pelo Bragantino também. Então fica único atento para o Palmeiras nesses jogos aí que antecederam o torneio, é essa questão dos jogos grandes, que o Palmeiras não conseguiu desempenhar um futebol bom, né, como ele desempenhou ao decorrer do ano na maioria do tempo, mas, no geral, é muito positivo o ano do Palmeiras, como vem sendo nos últimos 5, 10 anos aí para trás. Então o Palmeiras chega praticamente sem lesões no Mundial, né, tem ali uma questão com o Paulinho, que tá ali, a gente não sabe muito bem a condição dele, mas na maioria, no geral, o Palmeiras ele chega bem, chega forte para o Mundial de Clubes e ele pega, ao meu ver, o melhor grupo que um brasileiro poderia pegar nesse Mundial, né? É um grupo mais fácil que o grupo do Botafogo, que o grupo do Flamengo e que o grupo do Fluminense, na minha visão. O Palmeiras ele pega um grupo com Inter Miami, com Porto e com Al Ahly. Vamos falar aí sobre cada um desses times, começando pelo Inter Miami, né? O Inter Miami, ele basicamente está no Mundial porque o Messi joga lá. Então a FIFA deu meio que uma manobra ali para colocar o time no Mundial, né? O Inter Miami não foi campeão da Conca Champions nesse período anterior que antecedeu o Mundial, não foi campeão da MLS, então teoricamente o Inter Miami ele não ganhou nada para estar ali, mas a FIFA deu um jeito de dar a vaga para o Inter Miami, né? Como representante dos Estados Unidos e por conseguir ter vencido ali o Supporter Shield, que é um meio que título, né, que a MLS ela entrega para a melhor campanha geral da fase de grupos da MLS, né, porque a MLS ela tem 2 conferências ali com 15 times em cada, e aí quem fica na liderança geral ganha esse Supporter Shield, que é esse troféu aí que premia ali o time que teve a melhor campanha geral, e aí depois tem os playoffs, que aí realmente decide quem é campeão da MLS. O Inter Miami acabou sendo eliminado depois de fazer a melhor campanha geral. Então, o Inter Miami, por causa de ter tido a melhor campanha, parou no Mundial, né, muito para querer levar o Messi para esse torneio, e aí o Inter Miami tá lá. O Inter Miami, ele talvez seja o pior time do grupo. O Inter Miami é um time extremamente dependente do Messi, extremamente. Tem o Suárez, o Alba, o Busquets, mas hoje quem joga bola mesmo no Inter Miami é o Messi. O Jordi Alba também contribui ali muito, mas quem faz a roda do Inter Miami girar é o Messi. Então, se o Messi está bem, o Inter Miami ele pode ganhar um jogo. Se o Messi está
razoável, aí já fica difícil, porque o time do Inter Miami é horrível, principalmente na parte defensiva. Então, assim, é um time extremamente irregular. Hoje o time está em terceiro lugar ali na conferência, né, leste da MLS, mas longe de estar desempenhando ali um futebol brilhante, né? É um time muito que depende das individualidades, né? Só que aí você tem na individualidade um dos melhores jogadores da história, que é o Messi, que pode decidir qualquer jogo a qualquer momento, então é de se prestar atenção, né? E trazer um fato curioso, que é a segunda vez, né, que o Messi vai enfrentar um time brasileiro aí na carreira dele. A primeira vez foi contra o Santos no Mundial de Clubes, né? E aí agora vai enfrentar o Palmeiras. Então, vai ser um cara aí que o Palmeiras vai ter que ficar de olho, né? Obviamente, porque a única coisa que pode sair do Inter Miami é uma jogada de individualidade do Messi, uma genialidade ali. E pode acontecer alguma jogada a partir disso, mas num geral, no coletivo, o Inter Miami tá longe de ser um time bom. Então, provavelmente vai ser derrotado pelo Palmeiras, a menos que aconteça ali algo incrível vindo do Messi ou do Suárez ou de alguma individualidade do time, né? Sobre o Porto, em tese, seria o time mais difícil desse grupo, mas a questão é, o Porto ele tá longe de estar numa boa fase. O Porto ele tinha ali um time muito bom, um time com bons jogadores, né, quando o Sérgio Conceição era o técnico do time, e acontece que o Sérgio Conceição ele é demitido, né, depois que tem uma troca de comando ali na diretoria do Porto, e o Sérgio Conceição, que estava lá desde 2017, se eu não me engano, ele é demitido em 2024, né, ele vai para o Milan, e aí o time troca de comando, né, aí vem o Vitor Bruno, e com o Vitor Bruno, né, que chega, o Porto ele chega a ser campeão até ali da Supertaça de Portugal, né, ele vence esse torneio contra o Sporting, e depois ele é eliminado na terceira fase da Taça de Portugal contra o Moreirense, né, um time bem fraco de Portugal, nada demais, então é um resultado péssimo, né, vexame para o Porto. E depois ele é eliminado também na semifinal da Allianz Cup contra o Sporting. Então, os resultados estavam piores do que estavam com o Sérgio Conceição. Foi um técnico ruim, que fez um trabalho ruim e acabou sendo demitido. E aí o Porto trocou de técnico de novo. E agora o técnico que está atualmente é o Martin Anselmi, né, que foi técnico do Independente Del Valle ali em 2022, quando o time é campeão da Sul-Americana. E aí o Anselmi ele assumiu o time. E os resultados eles pioraram, né? Além de... Porque o outro técnico ele ainda conseguiu ganhar a Supertaça ali de Portugal, que por mais seja um campeonato ali secundário, né? É um título, né? E com o Martin Anselmi, o time piorou. O Porto ele ficou apenas em terceiro lugar no campeonato português, né? E ele ficou mais próximo de ser quarto lugar, ou quinto, do que de realmente brigar pelo título, que foi a briga que ficou entre Benfica e Sporting, que terminou com o Sporting sendo campeão. Então, a diferença de pontos ali do Porto para o segundo colocado foi tipo de 9 pontos. E a diferença do Porto para o quarto foi de tipo 6 pontos. Então, assim, o Porto ficou mais perto de ficar em quarto do que de brigar pelo título. E o Porto não fica em quarto há tipo 50 anos no Campeonato Português. Então seria um vexame histórico. Então foi uma temporada muito ruim. Além disso, o time também foi eliminado na fase de playoffs para Roma, né, da Europa League. Ficou com a campanha em 18º lugar na fase de Liga da Europa League e depois foi eliminado nos playoffs e não foi para as oitavas de final. Então o trabalho do Martin Anselmi não é bom também, longe disso. O momento do Porto não é bom, longe disso. Então, por mais que seja um time muito grande, um time europeu de respeito, né, na maioria do tempo, não é o melhor momento do Porto, longe disso. Então, também não é o bicho-papão que parece ser, né, quando você vê, caramba, o Porto não é nada demais atualmente em futebol jogado. E o outro time é o Al-Ahly. E eu vou te falar que esse talvez seja o adversário mais difícil que o Palmeiras vai enfrentar. Porque o Al-Ahly ele é como se fosse o Real Madrid da África. O Al-Ahly ele foi campeão das últimas 4 edições da Champions League da África. O Al-Ahly ganhou 3. Né? O Al-Ahly ele é atual campeão egípcio. E é um time que normalmente vem bem, né, para competições, né? Sempre se classifica para Mundial de Clubes. Então é um clube perigoso que pode ali dar um susto, né? Não é um time que está ali de bobeira. Então essas duas vagas aí podem ficar entre Palmeiras e Al-Ahly, Palmeiras e Porto, vai ficar entre esses 3 times. Provavelmente não vai sair muito disso, né? Eu acho que o Inter Miami ele corre muito por fora. E, bom, expectativas para o Palmeiras nesse grupo, né? Eu acho que o Palmeiras tem totais condições de se classificar, inclusive se classificar em primeiro. Eu vejo o Palmeiras tranquilamente, se jogar o que sabe, se jogar o que jogou melhor com o Abel nessa temporada, né? Eu acho que o Palmeiras pode tranquilamente ganhar do Al-Ahly, tranquilamente ganhar do Porto, tranquilamente ganhar do Inter Miami. Cada jogo tem sua individualidade ali. No Inter Miami você tem que cuidar ali do Messi, né? É um adversário
absolutamente difícil de se enfrentar. Contra o Al-Ahly tem que tomar cuidado, é um time esperto, é um time bom, bem treinado, e contra o Porto, por mais que não esteja num bom momento, é um time grande, né? Um time que tem camisa, então você sempre tem que estar ligado, né, nesses times, né? Ainda mais esses times europeus que são muito fortes. Então, eu acho que o Palmeiras ele deu sorte no sorteio, eu acho que o Palmeiras ele tem obrigação... Cara, eu acho que o Palmeiras tem obrigação de passar nesse grupo. Realmente, pelo atual momento, eu acho que o Palmeiras tem obrigação de passar nesse grupo e eu acho que vai passar em primeiro nesse grupo. Acho que o Palmeiras passa tranquilamente. Acho que o Palmeiras, no máximo, empata com o Porto. Acho que vence o Inter Miami bem e acho que vence o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras ele tem tudo para chegar, talvez, numa quartas de final ali nesse campeonato mundial, não sei, mas acho que o Palmeiras é o brasileiro que tem mais chance de ir longe pelo chaveamento que pegou e pelo grupo que pegou. Acho que o Palmeiras deu muita sorte nesse sorteio e eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar longe no campeonato e, pô, levar uma baita premiação aí para casa e talvez até eliminar ali um outro time ali mexicano, um time da Europa ali mais fraco numa fase de oitavas de final, né? Quem sabe numa quarta de final você dá uma sorte ali de pegar um time mais fraco também, né? Ou sei lá, você pega um time mais forte, mas você joga pra caramba, ganha, mas enfim, eu acho que o melhor Palmeiras tem totais condições e obrigação de passar em primeiro nesse grupo, por mais que tenha o Porto no grupo, que é um time gigante da Europa, mas eu acho que pelo atual momento o Palmeiras ele tem obrigação de passar nesse grupo. E assim, a única coisa que eu acho que o Palmeiras tem que melhorar é a questão do estilo de jogo. Eu acho que o Palmeiras, nos últimos jogos que eu tenho acompanhado, o Palmeiras ele depende muito do Estevão, muito. É muito tocar a bola no Estevão e torcer para o Estevão fazer um milagre ali, fazer uma jogada individual brilhante, fazer o gol, fazer uma assistência. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ele tem que usar melhor o coletivo, porque o Palmeiras não faltam jogadores no ataque que o Palmeiras possa utilizar, né? Então, eu acho que o Palmeiras ele tem que usar esse jogo mais coletivo e menos essa individualidade do Estevão, que é um gênio do futebol, mas assim, não dá para você ir para um campeonato desse e depender só de brilhantismo de um jogador específico, porque contra o Palmeiras, contra o Flamengo não funcionou e contra o Cruzeiro não funcionou. Então, assim, se foram jogos mais difíceis que você enfrentou no ano e não funcionou, você não tem que usar essa mesma estratégia para um campeonato onde todos os jogos são difíceis. Então, eu acho que o Palmeiras ele tem que melhorar o jogo coletivo, mas se ele conseguir encaixar isso, né, se conseguir jogar o seu melhor futebol, utilizando todos os jogadores que ele tem ali, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de avançar nesse grupo bem e chegar aí talvez numa quartas ou quem sabe até numa semifinal, não sei, mas eu acho que o time do Palmeiras é muito forte e pegou um grupo muito acessível. Então, assim, essas foram as minhas expectativas para o Palmeiras, são os meus palpites. Comenta aí o que você achou, se acha que eu tô errado, se acha que eu falei besteira aqui, ou se você concorda comigo, dá aí tua opinião, compartilha com teu amigo palmeirense que vai querer ver esse vídeo, que tá querendo ver sobre Palmeiras aí, sobre Super Mundial, e vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nos próximos jogos, beleza? Curte o vídeo, não esquece para dar aquela moral, e até a próxima, até os próximos vídeos que eu vou falar sobre Flamengo e Fluminense, que devem sair aí no domingo ou na segunda-feira, beleza? Antes dos jogos, com certeza. Ficando por aqui, até mais, tchau!